Ato no Jornal da Rede Alesp. O especial de hoje é com o deputado Douglas Garcia, do PSL. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, deputado. Bom dia a todos da Rede Alesp. Bom dia, Guga. Tô com saudade de vocês aí. Não vejo a hora dessa pandemia passar para eu poder dar um abração em todo mundo. É isso aí, deputado. Com certeza logo, né? Esse episódio da história do mundo vai passar. Agora, deputado, eu queria que o senhor fizesse uma análise dessa conjuntura, da situação atual. Eu gostaria que o senhor desse o panorama, na sua opinião, da atual situação que nós vivemos. Guga, o estado de São Paulo poderia ter enfrentado essa pandemia de forma muito melhor do que vem enfrentado, né? Se o governo do estado de São Paulo atuasse nesse sentido. Nós tivemos aí o adiamento que aconteceu do hospital de Caraguatatuba, não foi inaugurado ainda, né? Depois de muita pressão que a gente fez, o governador ele finalmente marcou a data de inauguração, mas 2 vezes houve esse adiamento, né? Imagine só quantas pessoas poderiam ter sido atendidas se esse hospital já tivesse em funcionamento. Temos policiais militares que estão abandonados aí na estrada sem conseguir vir para a capital, porque o contingente aqui está diminuindo. Tem alguns policiais militares que estão ficando infectados também, né? E esses policiais também não têm nenhum tipo de aparelho de proteção individual, equipamento de proteção individual, né? Coisa que, inclusive, eu aqui criei um projeto de lei que obriga esses policiais militares a terem também um EPI, né? Máscara, álcool em gel, porque o governo do estado não disponibilizou para os policiais militares. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo mais de 90% dos casos de coronavírus. O próprio infectologista do João Dória pegou coronavírus. Isso qual a mensagem que isso passa para a população é extremamente preocupante, né? A questão de proibição de visitas íntimas também nos presídios, isso precisa acontecer, uma vez que ali é um centro que pode ser proliferado a doença, né, transmitida através desse vírus. A Cracolândia também continua funcionando lá, céu aberto, baile funk a todo vapor. Né? Alguns hospitais a gente recebeu denúncia de que estão sem luva, sem máscara. Né? E enquanto isso, o governador do estado, o senhor João Dória, está pedindo para a população ficar em casa, né? Fique em casa, fique em casa. Só que assim, 30% dos funcionários da rede KFC foram demitidos. Isso já tem um impacto aqui na questão do comércio no estado de São Paulo. Houve demissão em massa também na aviação Cometa, né? Outro impacto econômico no estado de São Paulo. A suspensão da taxa comercial na conta de água não houve por parte do governador. O governador mandou parar a produção, mandou parar o comércio, mas ele não suspendeu sequer a taxa comercial na conta de água. Né? Se você proíbe as pessoas de comercializar, tem que também suspender todas as taxas relacionadas a isso. Mas aqui, não apenas cobrando o governador para que ele faça o seu trabalho mínimo, eu também protocolei alguns projetos relacionados ao coronavírus, né? Um projeto de lei que diminui a questão do ICMS até a cobrança de 0% do ICMS, porque a gente não pode simplesmente isentar, mas nós podemos diminuir até 0%, o que na prática seria a mesma coisa de isentar. Também fiz aqui um decreto que permite a contratação de excedentes na área de saúde, porque existe um outro decreto promulgado pelo então governador Geraldo Alckmin que proíbe isso, né? E a gente precisa de uma facilidade maior hoje para realocar essas pessoas que trabalham na área de saúde, porque nós precisamos de profissionais de saúde atuando urgentemente nos hospitais, nos postos de saúde e etc. Né? Então, eu acho que o estado de São Paulo poderia muito melhor enfrentar essa crise na área de saúde se o governador se comprometesse com a população e utilizasse menos o Palácio dos Bandeirantes para fazer populismo barato. Agora, deputado, é interessante a gente perguntar, prestar serviço de utilidade pública nessa programação especial da Rede Alesp em tempos de coronavírus. Quais os principais cuidados, na sua opinião, que a população deve tomar? É importante que o senhor fale para o seu eleitor e também para a população de todo o estado de São Paulo. Os cuidados básicos de higiene, né? Álcool em gel, manter as mãos sempre limpas. Eu acredito, Guga, que o estudo de aplicação de uma quarentena vertical seria o melhor método hoje, né, para a gente cuidar da nossa população, não só na questão da prevenção do coronavírus, mas também os impactos futuros que isso pode acontecer na própria economia, porque um outro mal que a gente precisa combater também é a miséria, né? Então, a quarentena vertical, ela seria algo que precisa ser estudado para poder ser aplicado
o quanto antes, né, no estado de São Paulo, no Brasil, principalmente aqui na região paulista, que é a principal impactada, que é o propulsor econômico do nosso Brasil, é a região paulista. A gente não pode ficar parado, né? E, paralelo a isso, a gente precisa cuidar dos nossos idosos e todos aqueles que fazem parte do grupo de risco. Agora, deputado, é importante também conversar com o seu eleitor. O que mudou na sua rotina? Como tem sido sua rotina de gabinete através de home office? Como o deputado Douglas Garcia tem trabalhado, tem feito seu mandato nesses tempos? Ô, Guga, eu tô indo para a Assembleia todo dia praticamente, viu? Palácio 9 de Julho, eu tô batendo o cartão aí todo dia. Eu tô indo sempre no meu gabinete, né? Eu não obriguei fazer com que os assessores todos viessem para cá. Eles estão fazendo home office, né? Por uma questão de pegar metrô, pegar ônibus, etc. E também, como não está havendo o plenário, a reunião no plenário, a gente está fazendo os treinos para poder se reunir de forma online. O presidente Cauê Macris já fez esses treinos, agora a gente vai passar para a votação de fato, né? Estou bastante ansioso para a gente começar logo a fazer a discussão de forma online, a reunião das comissões de forma online e quem sabe, se Deus quiser, muito em breve sai novidade aí por parte do Ministério da Saúde e a gente consiga voltar a se reunir, né? Porque as expectativas a gente não pode perder, a gente sempre tem que passar uma boa mensagem para o povo, né? Inclusive, é outro método da gente conseguir se combater essa pandemia, né? Os agentes públicos, os deputados estaduais, os governadores, os prefeitos precisam passar uma boa mensagem para a população. Uma mensagem de responsabilidade, mas ao mesmo tempo que não seja uma mensagem que apavore a população, que dissemine o caos, que deixe as pessoas assustadas, né? Que não diga, olha só, se você colocar o pé para fora de casa você vai morrer. Isso não é o que a gente precisa nesse momento. A gente precisa acalmar a população e a gente precisa passar para eles o senso de responsabilidade e, ao mesmo tempo, procurar as vias para não fazer o país parar. E, principalmente, o Legislativo dita. A Assembleia de São Paulo ela não pode parar. Então, dentro desse ínterim, eu parabenizo o presidente da Assembleia de São Paulo, que é o Cauê Macris. Não deixou a nossa rotina aqui diminuir, uma vez que agora a gente pode trabalhar de forma online. E, é claro, as portas da Assembleia estão abertas para os deputados entrarem em seus gabinetes. Isso também não foi proibido. Deputado, o senhor citou essa questão do trabalho online, né? Uma atitude da Assembleia Legislativa que está totalmente alinhada ao atual momento, visto que isso evita a aglomeração de pessoas e protege a saúde. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência, né, que os senhores vão vivenciar agora, do trabalho online, e como o senhor citou, uma maneira da Assembleia Legislativa, né, do Parlamento Paulista, continuar produzindo. Olha, eu achei bastante interessante. Isso mostra que a gente entrou numa nova época. Eu sou bastante conservador nessa questão também. Eu prefiro, é claro, o jeito físico, manual, ir até lá, falar no microfone, etc., né? Tá aqui a presença. Eu não gosto de uma mudança tão radical assim, mas se for o único método que a gente tem hoje ao ver no Legislativo Paulista seguro para o trabalho, eu acredito que isso deva prosseguir, né? É uma forma da gente mostrar para a população que, assim como o governo estadual está trabalhando, o Legislativo estadual também trabalha, né? A Assembleia ela não pode perder o protagonismo. A Assembleia ela precisa trabalhar, a Assembleia precisa mostrar que ela está fazendo para a população. E os projetos dos deputados pautados sobre a questão do coronavírus, eles precisam ser legislados, eles precisam ser discutidos, eles precisam ser aprovados o quanto antes e ir para a sanção do governador ou o próprio veto, mas o importante é que essa casa trabalhe nesse sentido. Então, para mim é muito importante, é muito interessante isso que a gente está vivendo nesse momento, dessas reuniões online. Eu espero que isso não se torne uma regra, né? Porque eu não vejo a hora da gente voltar. Eu gosto muito do jeito convencional, do jeito tradicional, mas se esse é um método da gente conseguir fazer com que o Legislativo trabalhe de forma segura, né? Porque aqui nós temos alguns deputados que estão idosos, então vendo a questão da segurança, da saúde desses deputados, em respeito a todos eles, eu defendo que sim, que essas reuniões sejam online. E, mais uma vez aqui, parabenizar a presidente da Casa por esse método, por esse trabalho, por buscar e oferecer essa oportunidade dos deputados não pararem. Agora, deputado, na sua visão, que medidas de cunho econômico podem ser tomadas aí para tentar apaziguar essa crise que pode vir, essa recessão? Então, o que eu estava falando, o governador do estado ele precisa trabalhar na questão da gente poder fazer aqui uma quarentena vertical.
governador, mas muitos prefeitos paulistas também precisam trabalhar nisso, meu Deus do céu. Se a gente não mata o povo, se o povo não morrer na questão do coronavírus, né, dessa doença maldita, o povo acaba morrendo de fome, na miséria. A gente não pode permitir que o povo chegue à miséria por uma questão de, meu Deus, vamos prevenir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós temos que prevenir, sim, mas nós temos que encarar com a realidade de que nós estamos levando o país à recessão. Nós temos que encarar a realidade de que o dinheiro ele não se brota do chão. Nós temos que encarar a realidade de que as pessoas precisam comprar o pão de cada dia, as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam sustentar os seus filhos. Né? O governador do estado ele vive numa realidade muito diferente da maioria da população paulista. Os paulistas estão desesperados, precisando trabalhar. Então aqui a minha sugestão é, vamos aplicar um modelo de quarentena vertical, vamos fazer com que o ICMS seja reduzido. Vamos aqui fazer com que haja suspensão da taxa comercial na conta de água, né, a conta de luz também. Vamos trabalhar aqui em prol da população, reduzindo os impostos e liberando pelo menos aqueles que não fazem parte do grupo de risco para poder trabalhar. Porque uma coisa tão prejudicial quanto a própria doença, tanto quanto o próprio coronavírus, é o desespero, é o caos, é o pavor que, infelizmente, alguns agentes públicos, de forma irresponsável, têm disseminado na população. Isso não pode acontecer de forma alguma. Deputado, eu quero agradecer a sua participação ao vivo no Jornal da Rede Alesp de hoje. Sempre aqui a nossa tribuna, o nosso espaço está aberto para todos os deputados e para o senhor também. Um abraço, deputado. Obrigado. Muito obrigada, deputado. Forte abraço. Tchau, tchau. Este foi o deputado Douglas Garcia, do PSL, participando aí da nossa programação ao vivo dentro de instantes.